Os relacionamentos em Hollywood costumam se desenrolar sob o olhar severo dos holofotes. Com Tom Cruise e Nicole Kidman não foi diferente. Como um dos casais mais icônicos da década de 1990, a união deles foi repleta de glamour, intriga e mistério, e os fãs e a mídia estiveram presentes em cada passo do caminho. Desde o divórcio, em 2001, Cruise tem permanecido calado sobre seu relacionamento com Kidman, o que torna ainda mais sensacional seus raros comentários sobre a ex-mulher. Fora de seu caráter, o ator recentemente fez algumas declarações ousadas sobre sua ex-parceira e o relacionamento entre eles. Segurem-se em seus assentos. Esta promete ser uma viagem intrigante. Cruise diz a verdade. Depois que Tom Cruise e Nicole Kidman anunciaram sua separação em 2001, o mundo de Hollywood ficou em choque. Apesar do intenso escrutínio causado pelo divórcio, tanto Cruise quanto Kidman mantiveram o silêncio sobre o que deu errado em seu casamento. Nos anos que se seguiram ao divórcio, Cruise raramente falava sobre seu casamento com Kidman, mas uma vez, em 2003, ele falou sobre seu casamento anterior com Kidman. Isso aconteceu quando ele estava namorando a atriz espanhola Penélope Cruz. À medida que o relacionamento deles florescia, a curiosidade do público sobre o passado dele com Kidman só aumentava. Foi durante esse período que Cruise fez raros comentários sobre sua ex-mulher e só tinha coisas boas a dizer sobre Nicole. Refletindo sobre seu relacionamento, Cruise descreveu o tempo que passaram juntos como sendo repleto de ótimos momentos, enfatizando as boas lembranças que compartilhavam. Tive ótimos momentos com Nick. Tivemos ótimos momentos, e é nisso que eu penso. Embora a capacidade do casal de falar positivamente um sobre o outro, mesmo após a separação, demonstrasse o respeito e a admiração que tinham um pelo outro, Cruise ainda não deixou transparecer os motivos do divórcio. Ele apenas disse: "O que quer que tenha acontecido, aconteceu, certo? Você segue em frente." Embora isso tenha acontecido em 2003, parece que Cruise não se sente mais da mesma forma. As reações dele à recente entrevista, em que Nicole Kidman falou sobre seu casamento anterior com ele, comprovam isso. Durante a conversa, ela contou que nos primeiros anos do casamento, sentiu-se segura e protegida devido ao poder de Cruise em Hollywood. Essa influência agiu como uma barreira contra avanços indesejados, permitindo que ela se concentrasse em sua vida pessoal. Kidman também disse que o fato de ter se casado tão jovem fez com que ela não fosse a muitas festas nem se socializasse muito, preferindo passar o tempo em casa, especialmente depois de se tornar mãe aos 25 anos. Em 1999, o casal assumiu o ambicioso projeto De Olhos Bem Fechados, dirigido pelo lendário Stanley Kubrick. Durante a entrevista, Kidman contou sobre a natureza intensa da produção do filme. Ela falou sobre os desafios únicos que enfrentaram, morando em um trailer perto do set para acomodar a agenda exigente de Kubrick. Kidman compartilhou uma anedota descontraída sobre como eles administravam a moradia. Tínhamos uma casa a 10 minutos de distância, mas morávamos naquele trailer. Tom e eu o dividíamos porque Stanley dizia: "Vocês não vão comprar um trailer. Não temos dinheiro para isso." O Tom tinha uma área menor porque ele cuidava das coisas e jogava videogame. Isso foi na época em que o campo minado era grande. Então, havia muito disso. Como o filme comemora seu 25º aniversário, os comentários de Kidman sobre seu tempo com Cruise e Kubrick oferecem uma visão interessante da dinâmica que moldou um dos casamentos mais comentados de Hollywood. Apesar dos desafios apresentados pelo cronograma exigente do filme e pelas cenas emocionalmente carregadas, Kidman e Cruise mantiveram um relacionamento profissional e de apoio no set. Eles se empenharam em apresentar performances que honrassem a visão de Kubrick, muitas vezes colaborando estreitamente com o diretor para explorar as profundezas do relacionamento de seus personagens. Kidman sempre falou sobre o impacto positivo de trabalhar com Kubrick, descrevendo a experiência como um período de imenso crescimento e aprendizado. Ela admirava a dedicação do diretor à sua arte e sua capacidade de criar um ambiente colaborativo e intelectualmente estimulante no set. Apesar da intensidade da produção, Kidman afirmou que o tempo que passou com Kubrick foi uma experiência gratificante, independentemente de quaisquer relatos afirmando o contrário. A filmagem de Olhos Bem Fechados foi um período transformador para Kidman, tanto profissional quanto pessoalmente. Testou os limites de sua arte e de seu casamento, moldando-a como atriz e como pessoa. Você ficava exausta, você ficava calma, ele redescobria coisas, ele mudava, e isso foi incrivelmente influente para mim. De alguma forma, eu sabia que esse seria o momento crucial da minha vida. Após o lançamento do filme, os holofotes permaneceram firmes em Kidman e Cruise, tanto como atores quanto como casal. O casamento deles, antes visto como um conto de fadas de Hollywood, começou a mostrar sinais de tensão. Em 2001, apenas 2 anos após a estreia de Olhos Bem Fechados, Kidman e Cruise anunciaram sua separação, uma decisão que chocou tanto os fãs quanto a mídia. Kidman foi relativamente reservada quanto aos detalhes do divórcio, preferindo se concentrar em seu crescimento pessoal e em seus empreendimentos futuros.
O divórcio foi finalizado 6 meses depois, marcando o fim do casamento de 11 anos. Após o divórcio, Kidman passou por um período de recuperação. Ela reconheceu que levou tempo para abrir seu coração novamente, mas continuou empenhada em manter uma abordagem calorosa e aberta à vida. Apesar de todos os desafios que enfrentaram, Kidman refletiu sobre o tempo que ela e Cruise passaram juntos com um sentimento de gratidão, reconhecendo a felicidade que compartilharam durante certos períodos. Após a entrevista de Nicole Kidman, surgiram relatos sugerindo que Tom Cruise não ficou nada satisfeito com a atenção renovada sobre o passado do casal, independentemente do fato de a conversa ter sido em homenagem ao 25º aniversário do filme. De acordo com uma fonte interna, Cruise teria ficado irritado com o frenesi da mídia em torno das reflexões de Kidman sobre o tempo que passaram juntos. A fonte afirmou que Cruise se esforçava para entender por que Kidman frequentemente fazia referência à história que compartilharam, mesmo que fosse no contexto de sua colaboração profissional. Tom não entende por que Nicole parece constantemente fazer referência aos momentos que compartilharam juntos. Mesmo que seja mais sobre o trabalho que eles fizeram juntos, isso ainda o incomoda, porque é muito distante no passado e algo que ele gostaria de esquecer. A fonte explicou ainda que Cruise disse adeus a esse capítulo de sua vida há muito tempo e não entende por que ela não pode fazer o mesmo, especialmente porque ela está supostamente tão feliz com Keith. Para Cruise, as lembranças de seu casamento são um capítulo que ele já encerrou há muito tempo. Segundo informações, Cruise acha que as constantes lembranças de seu relacionamento passado são desnecessárias e prefere manter essas memórias em sigilo. Isso só levanta mais dúvidas sobre o que aconteceu entre Cruise e Kidman e o que causou a separação entre eles. Eles pareciam ter tido um relacionamento aparentemente perfeito. Sobre isso, há rumores de que o profundo envolvimento de Cruise com a Igreja da Scientologia teria criado atritos entre o casal. Nicole, que foi criada como católica, lutou contra essa influência da Igreja em suas vidas e o impacto que isso teve em sua dinâmica familiar. O que sabemos é que, em 2001, Tom Cruise pediu o divórcio e citou diferenças irreconciliáveis. A própria Nicole Kidman disse que o motivo pelo qual seu casamento com Cruise não deu certo foi porque ela era jovem e que seu atual marido é seu grande amor. Sabe, sem desrespeitar o que tive com Tom, encontrei meu grande amor agora. E eu realmente não sabia se isso iria acontecer. Eu queria, mas não quis por um tempo, porque não queria ficar pulando de um relacionamento para outro. Passei muito tempo sozinha, o que foi muito, muito bom. Porque eu era uma criança, na verdade, quando me casei. E eu precisava crescer. Embora não haja provas de que a estreita associação de Tom Cruise com a Igreja da Scientologia tenha posto fim ao seu casamento com Nicole Kidman, há relatos de que Nicole tem um relacionamento tenso com os filhos dela e de Cruise, Bella e Connor. Muitos acreditam que o motivo tem a ver com o fato de que os dois filhos ficaram com Cruise após o divórcio, apesar do acordo de guarda conjunta. Após o divórcio, Nicole se distanciou da igreja e isso pode ter influenciado significativamente o relacionamento entre ela e seus filhos. Os dois foram criados na comunidade da Scientologia e continuaram sendo membros ativos após o divórcio. Os ensinamentos da igreja, que muitas vezes desencorajam relacionamentos com pessoas de fora da fé, conhecidas como pessoas supressoras, podem ter contribuído para a crescente distância entre Nicole e seus filhos. Embora o relacionamento de Nicole com seus filhos continuasse complicado, a atriz continuou expressando seu amor e apoio a eles, apesar de suas diferenças. Em entrevistas, ela enfatizou a importância do amor incondicional, afirmando que seu papel como mãe era estar lá para seus filhos, independentemente de suas escolhas. Eles fizeram a escolha de serem Scientologists, e como mãe, é meu trabalho amá-los. À medida que Isabella e Connor Cruise se tornaram adultos, suas vidas continuaram a ser moldadas pelos ensinamentos e pela comunidade da Igreja da Scientologia. Em setembro de 2015, Isabella Cruise casou-se com o consultor britânico de TI Max Parker, em uma cerimônia íntima em Londres. O casamento foi um evento discreto, com a presença de amigos íntimos e familiares, mas notavelmente ausentes da lista de convidados estavam os famosos pais de Isabella, Nicole Kidman e Tom Cruise. Embora Tom estivesse ciente do casamento e até mesmo tenha coberto as despesas, ele optou por não comparecer, supostamente para não distrair o casal. Nicole, por outro lado, só foi informada do casamento depois que ele foi realizado. Em 2019, Connor também se casou com Silvia Zanti, uma italiana que, como ele, era membro devoto da Igreja da Scientologia. Mais uma vez, Nicole Kidman esteve ausente das comemorações, fato que não passou despercebido pelo público e pela mídia. Surgiram relatos que sugeriam que Tom Cruise havia desempenhado um papel crucial na exclusão de Nicole, com pessoas de dentro afirmando que ele a havia proibido de comparecer, devido ao seu status de pessoa repressora. Apesar de todos esses desafios, Nicole não desistiu
e tentou continuamente se reconectar com seus filhos. Embora a verdadeira razão por trás do divórcio ainda seja incerta, o casamento de Tom com Nicole não foi o primeiro nem o último, mas todos os 3 casamentos terminaram de forma estranha e semelhante. Um padrão suspeito. O primeiro casamento de Tom Cruise com Mimi Rogers preparou o terreno para o que se tornaria uma série de relacionamentos intrigantes e de alto nível. Os dois se conheceram em meados da década de 1980, época em que Cruise estava subindo rapidamente na hierarquia de Hollywood com sucessos como Top Gun. Eles se casaram em 1987 e, desde o início, o casamento com Rogers parecia seguir um padrão que mais tarde se tornaria familiar. O relacionamento deles era caracterizado por um romance turbulento, mas alguns elementos indicavam problemas mais profundos sob a superfície. Em 1990, Cruise e Rogers anunciaram sua separação, após apenas 3 anos de casamento, e se divorciaram em fevereiro de 1990, com Rogers recebendo um acordo de divórcio de uns $4 milhões. Aqui está uma parte da história que talvez você não conheça. Mimi Rogers nasceu em janeiro de 1956, o que significa que ela tinha cerca de 34 anos na época do divórcio. E há suspeitas de que o processo de divórcio começou no ano anterior, o que significa que Rogers tinha 33 anos quando eles decidiram terminar o casamento. Depois de se separar de Mimi Rogers, a vida de Tom Cruise deu outra guinada dramática quando ele conheceu Nicole Kidman, em 1990. Seu romance turbulento levou a um casamento em dezembro de 1990, apenas alguns meses após o início do namoro, encaixando-se perfeitamente no padrão de relacionamentos rápidos e intensos de Cruise. Como sabemos, em 2001, depois de mais de uma década juntos, Cruise e Kidman anunciaram sua separação. Cruise pediu o divórcio no início de 2001. Sabemos também que Kidman nasceu em junho de 1967, o que significa que ela ainda tinha 33 anos se o divórcio ocorreu antes de junho de 2001. Está vendo um padrão agora? O terceiro casamento de Tom Cruise com Katie Holmes marcou mais um capítulo em sua fascinante história romântica, encaixando-se perfeitamente no padrão estabelecido por seus casamentos anteriores. A história de Cruise e Holmes começou em 2005. O relacionamento deles rapidamente se tornou o assunto de Hollywood, com Cruise declarando seu amor por Holmes durante uma aparição inesquecível no The Oprah Winfrey Show, onde ele pulou no sofá de emoção. Nós nunca vimos você se comportar dessa maneira antes. Eu sei. Você já se sentiu assim? Aplausos. O noivado do casal foi anunciado apenas 2 meses após o início do namoro. Em novembro de 2006, Cruise e Holmes estavam casados. Assim como em seus outros casamentos, em 2012, Cruise e Holmes se separaram. Mas houve uma diferença. Foi Holmes quem pediu o divórcio de Cruise, e não o contrário. O anúncio alimentou a especulação sobre os motivos da separação. Relatórios sugeriram que Holmes estava tentando proteger sua filha, Suri, da influência da cientologia, enquanto outros mencionaram as pressões de seu casamento de alto nível como um fator que contribuiu para a separação. Qualquer que tenha sido o motivo, ele pouco fez para apagar as chamas da controvérsia quando esse padrão foi descoberto. Holmes nasceu em dezembro de 1978 e o divórcio ocorreu em junho de 2012, o que significa que Holmes também tinha 33 anos quando isso aconteceu. Todos os 3 casamentos de Tom Cruise parecem ter terminado com o mesmo padrão, quando as mulheres completaram 33 anos. Há uma chance de que isso não signifique nada e seja apenas uma daquelas coincidências malucas. Porém, o número 33 é considerado significativo na cientologia. O fundador da religião, Ron Hubbard, criou a cientologia no Arizona. Acontece que ele fica no paralelo 33, um círculo de latitude que está 33 graus ao norte do plano equatorial da Terra. Na numerologia, o 33 é considerado um número espiritual que representa o desejo de iluminar os outros e guiá-los para seu destino. O objetivo final da cientologia é a verdadeira iluminação espiritual e a liberdade para todos. Tem sido amplamente divulgado que o compromisso de Cruise com a cientologia foi um fator em todos os seus divórcios. Desde o início, a cientologia foi um aspecto importante de Cruise e de seus relacionamentos com Rogers, Kidman e Holmes. Cruise era um membro devoto da Igreja da Cientologia, conhecida por sua natureza secreta e práticas controversas. Quando Cruise era casado com Holmes, relatos sugeriam que Holmes estava cada vez mais desconfortável com a influência da Igreja em suas vidas, especialmente em relação à filha deles. Esses rumores foram alimentados pela reputação da Igreja de ser controladora e seu suposto impacto na vida pessoal de seus membros. Para algumas pessoas, a separação confirmou suspeitas de longa data sobre o papel da cientologia em seu casamento. A decisão de Holmes de pedir o divórcio foi vista por muitos
como uma tentativa de distanciar a si mesma e a sua filha do controle da igreja. O depoimento judicial que se seguiu ao divórcio de Tom Cruise e Katie Holmes também foi um momento vital. Foi durante esse processo legal que Cruise fez uma admissão chocante, reconhecendo que a cientologia foi de fato um fator na dissolução do casamento deles. Essa revelação foi tornada pública em novembro de 2013. O depoimento foi parte de uma ação judicial que Cruise moveu contra a Bauer Publishing, buscando uma indenização de uns $50 milhões por histórias de tabloides que afirmavam que ele havia abandonado sua filha, Suri, após o divórcio. Durante o depoimento, Cruise foi questionado diretamente se Holmes o havia abandonado para proteger Suri da cientologia. Embora inicialmente tenha considerado a pergunta ofensiva, ele acabou admitindo que essa era uma das afirmações feitas sobre a separação. A jornada de Tom Cruise com a cientologia começou na década de 1980. Ele foi apresentado à Igreja da Cientologia por sua primeira esposa, Mimi Rogers, cujo pai era um membro proeminente. A cientologia se baseia na crença de que os seres humanos são seres imortais, com capacidades espirituais além do corpo físico. A igreja oferece um caminho para a iluminação espiritual por meio de um processo chamado auditoria, que envolve uma série de sessões de aconselhamento, com o objetivo de limpar a mente de influências negativas. Para Cruise, os ensinamentos da cientologia ressoaram profundamente, oferecendo-lhe um senso de propósito e clareza em meio ao caos da fama de Hollywood. No início da década de 1990, ele havia se tornado um dos defensores mais visíveis e vocais da igreja. A dedicação de Cruise à igreja foi fortalecida ainda mais por seu relacionamento próximo com David Miscavige, líder da cientologia desde a morte de L. Ron Hubbard, em 1986. O apoio inabalável de Cruise à religião não foi isento de controvérsias, pois os críticos da igreja a acusaram de ser uma organização semelhante a um culto com práticas questionáveis. Apesar das críticas, Cruise permaneceu firme em seu compromisso. Sua lealdade também ficou evidente em sua vida pessoal, já que sua segunda esposa, Nicole Kidman, teria se convertido à cientologia durante o casamento. No entanto, seu eventual divórcio levou a especulações sobre o papel que a cientologia desempenhou em seu relacionamento, com alguns sugerindo que a relutância de Kidman em abraçar totalmente a igreja contribuiu para sua separação. Independentemente de todo o drama que envolveu o relacionamento de Tom Cruise e Nicole Kidman, eles ainda eram os namorados de Hollywood que se apaixonaram perdidamente na primeira vez em que se encontraram. Amor à primeira vista. A história do relacionamento de Nicole Kidman e Tom Cruise começa em 1989, um ano que marcou um ponto de virada para os dois astros. Nicole Kidman, uma atriz australiana de 22 anos, tinha acabado de fazer sucesso com sua atuação no thriller Dead Calm. Enquanto isso, Tom Cruise, aos 27 anos, já era um astro experiente, recém-saído do sucesso de Nascido em 4 de Julho. Seus caminhos se cruzaram quando Cruise viu Kidman em seu papel de destaque e ficou cativado. A oportunidade de se conhecerem surgiu quando Kidman foi convidada para fazer um teste para Days of Thunder, um filme que Cruise estava estrelando. A química entre eles era inegável e logo se tornaram inseparáveis. Apesar de Cruise ser casado com Mimi Rogers na época, a conexão entre eles era forte demais para ser ignorada. Em 1990, o divórcio de Cruise foi finalizado, e ele e Kidman embarcaram em um romance turbulento que capturou a imaginação do público. Em dezembro de 1990, sob o sol do Colorado, Kidman e Cruise trocaram votos em uma cerimônia íntima. Com apenas 23 anos, Kidman estava entrando em um novo capítulo, no qual ela se tornaria metade do casal mais glamuroso de Hollywood. No decorrer da década de 1990, o relacionamento de Nicole Kidman e Tom Cruise atingiu seu auge, tanto pessoal quanto profissionalmente. O casal se tornou uma presença constante nos tapetes vermelhos, com todos os seus movimentos documentados pela mídia. A química entre eles não se limitava apenas à vida pessoal, mas também se estendia às colaborações profissionais. Depois de seu par inicial em Days of Thunder, eles estrelaram juntos o drama romântico de 1992, Far and Away. O filme, embora não tenha sido um queridinho da crítica, mostrou sua inegável conexão na tela e solidificou ainda mais seu status como o casal de ouro de Hollywood. Longe dos holofotes, Kidman e Cruise estavam construindo uma família. Apesar de seu desejo de ter filhos biológicos, eles enfrentaram desafios desoladores. Kidman teve uma gravidez ectópica no início do casamento, seguida de um aborto espontâneo anos depois. Essas tragédias pessoais os levaram a adotar duas crianças. Em 1992, Tom e Nicole adotaram seu primeiro filho, uma filha chamada Isabella Jane Cruz. 3 anos depois, em 1995, Tom e Nicole expandiram sua família mais uma vez, adotando um filho, Connor Anthony Cruz.
As adoções de Isabella e Connor foram celebradas pelos fãs e pela mídia, que admiraram o compromisso do casal em construir uma família, apesar dos obstáculos que enfrentaram. Como pais, Tom e Nicole protegiam ferozmente seus filhos, muitas vezes protegendo-os do brilho implacável dos paparazzi. Eles procuraram dar a Isabella e Connor um senso de normalidade, mesmo quando eles navegavam pelas complexidades da vida sob os olhos do público. No entanto, sua vida aparentemente perfeita não estava isenta de desafios. O casal enfrentou o escrutínio incessante dos tabloides, com rumores sobre a autenticidade do casamento e a sexualidade de Cruz. Apesar das fofocas, eles se mantiveram unidos, descartando os boatos e se concentrando na família e na carreira. Profissionalmente, os dois astros continuaram a prosperar. Kidman estava emergindo como um talento formidável por si só, enquanto a carreira de Cruz continuava em uma trajetória ascendente. No entanto, as exigências de suas carreiras e as pressões da fama começaram a cobrar seu preço. O envolvimento do casal em De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick, testaria ainda mais o relacionamento deles. As filmagens intensas e prolongadas do filme borraram as linhas entre ficção e realidade, levando o casamento deles ao limite. Quando a década chegou ao fim, o relacionamento de Kidman e Cruz estava em uma encruzilhada. Eles haviam passado por muitas tempestades juntos, mas os desafios que enfrentavam logo se tornariam insuperáveis. Com o início do novo milênio, as rachaduras no relacionamento de Nicole Kidman e Tom Cruise começaram a aparecer. Um dos fatores mais significativos que contribuíram para o declínio foi o intenso escrutínio e a especulação em torno do casamento deles. Os tabloides eram implacáveis, com rumores de infidelidade e perguntas sobre a sexualidade de Cruise, lançando uma sombra sobre a união deles. Apesar de seus esforços para manter uma frente unida, a atenção constante da mídia cobrou seu preço. A Scientologia também desempenhou um papel fundamental na dissolução de seu casamento. O envolvimento cada vez maior de Cruise com a Igreja da Scientologia teria criado tensão entre o casal. Kidman, que foi criada como católica, supostamente resistia a abraçar totalmente as doutrinas da Igreja. Essa divisão religiosa, juntamente com a suposta interferência da Igreja em suas vidas pessoais, aumentou a tensão em um relacionamento já frágil. Em 2000, Cruise começou a filmar Vanilla Sky, com Penélope Cruz, e os rumores de um romance no set surgiram rapidamente. Embora Cruise e Cruz tenham negado qualquer caso, os rumores de infidelidade foram suficientes para abalar os alicerces de seu casamento com Kidman. No início de 2001, Cruise pediu o divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis. As consequências de sua separação foram dolorosas e públicas. Segundo informações, Kidman foi surpreendida pelo divórcio e descreveu sua vida como um colapso. A batalha pela custódia de seus filhos adotivos, Isabella e Connor, acrescentou outra camada de complexidade à separação. Embora a guarda conjunta tenha sido concedida, as crianças acabaram optando por viver com Cruise, uma decisão que deixou Kidman de coração partido. Para lidar com a coparentalidade após o divórcio, Tom e Nicole precisaram deixar de lado suas diferenças e priorizar o bem-estar de seus filhos. Apesar dos desafios de viver em lares separados, Tom e Nicole estavam determinados a proporcionar estabilidade e amor aos filhos. O envolvimento de Tom com a Igreja da Scientologia acrescentou uma reviravolta em sua jornada como pais. A Igreja desempenhava um papel significativo na vida de Tom e sua influência se estendia às suas decisões como pai. Nicole, que havia se distanciado da Scientologia, abordou a situação com compreensão, enfatizando a importância de manter um ambiente harmonioso para seus filhos. Quando Isabella e Connor Cruise entraram na idade adulta, começaram a criar suas próprias identidades, distintas dos legados imponentes de seus pais famosos. Isabella, frequentemente chamada de Bella, seguiu uma carreira nas artes, canalizando sua criatividade para o design gráfico. Sua paixão pela arte era evidente desde muito jovem, e ela cultivou esse talento em uma carreira de sucesso. O trabalho de Bella, como designer gráfica, chamou a atenção, e ela frequentemente compartilha suas criações com seus seguidores nas redes sociais. Apesar da curiosidade do público sobre seu relacionamento com os pais, Bella tem mantido um perfil relativamente discreto. Em uma rara entrevista, ela abordou os rumores sobre sua ligação com Tom e Nicole, afirmando que eles continuam sendo parte integrante de sua vida. Connor Cruise, por outro lado, tem explorado vários interesses, incluindo música e esportes. Conhecido por sua paixão por ser DJ, Connor já se apresentou em vários eventos, mostrando seu talento e amor pela música. Além de suas atividades musicais, Connor também demonstrou interesse por esportes, principalmente pesca e golfe. Ele frequentemente compartilha vislumbres de suas aventuras ao ar livre nas redes sociais, dando aos fãs uma visão de sua vida longe dos holofotes. Os dois irmãos optaram por seguir os passos do pai, aderindo à Scientologia, uma decisão que gerou curiosidade e especulação. Apesar das crenças diferentes, Nicole Kidman sempre expressou seu amor incondicional e apoio aos filhos, enfatizando a importância de respeitar suas escolhas.
Seu compromisso de manter um forte vínculo com os filhos, independentemente de suas escolhas, destaca a profundidade de seu amor e dedicação como mãe. Apesar da amargura que se seguiu ao divórcio, tanto Kidman quanto Cruise falaram com carinho um do outro logo após o divórcio. Kidman enfrentou a difícil tarefa de reconstruir sua vida e, ao mesmo tempo, manter sua carreira. O impacto emocional do divórcio foi imenso, deixando-a com sentimentos de perda e incerteza. Apesar de seu sucesso profissional, Kidman admitiu ter se sentido vulnerável e sobrecarregada durante esse período. Em 2003, quando foi indicada ao Oscar por seu papel como Virginia Woolf em The Hours, Kidman ainda estava se recuperando. Em entrevistas, Kidman falou honestamente sobre esse período, revelando a profundidade de suas lutas. Ela descreveu a sensação de que sua vida pessoal estava em desordem, mesmo quando sua carreira atingiu novos patamares. Ela se lembra de ter desmoronado, apesar dos conselhos do colega ator Russell Crowe, para manter a compostura ao receber o prêmio. Kidman se viu tomada pela emoção. "Não chore quando chegar lá em cima", disse Crowe, mas as lágrimas escorreram livremente quando ela se dirigiu ao público. Depois da cerimônia e da festa, ela preferiu se retirar para o hotel, onde comeu hambúrgueres e batatas fritas no chão, antes de ir para a cama sozinha. Momento em que pensou: "Preciso encontrar meu amor. Preciso de um amor na minha vida." Reconhecendo que a alegria de ter ganhado o Oscar estava incompleta sem alguém com quem compartilhá-la. 2 anos depois, Kidman conheceu o astro da música country Keith Urban. A conexão entre eles foi imediata e profunda. Um encontro de almas gêmeas que entendiam as exigências da vida aos olhos do público. Urban, com suas próprias experiências de fama e desafios pessoais, ofereceu a Kidman o amor e o apoio pelos quais ela ansiava. O relacionamento deles floresceu rapidamente e, em 2006, Kidman e Urban trocaram votos em uma cerimônia romântica que marcou o início de sua vida juntos. O relacionamento entre Cruise e Kidman tem sido cheio de altos e baixos, especulações e controvérsias, sem que se possa prever o que virá a seguir. Uma coisa é certa: eles sempre dão aos fãs e ao público em geral algo pelo qual esperar. Se você gostou deste vídeo, clique no vídeo em sua tela para ver mais.